Breve descrição das empresas públicas de transportes. Subsetor rodoviário. ETP Cabinda. Representada em todos os municípios e em várias comunas da província de Cabinda. Vocacionada ao transporte de pessoas e bens. Abamat. Empresa de abastecimento de materiais, foi criada a 1 de junho de 1978, sendo até 1989 uma das maiores empresas do país e a principal unidade de compras e distribuição de viaturas. Desempenha hoje um importante papel na aquisição e distribuição de meios rolantes que servem para apoiar vários programas do Executivo do setor rodoviário. Tecul. Transporte Coletivo Urbano de Luanda. Foi criada em fevereiro de 1988, entrando em funcionamento a 12 de julho do mesmo ano. A Tecul tem direcionado a sua atividade de forma a manter o seu perfil de líder no transporte rodoviário de passageiros na província de Luanda. Unicargas. Empresa pública criada a 6 de fevereiro de 1988, tem hoje a missão de prestar um serviço de máxima qualidade, promovendo em simultâneo uma contenção dos custos dos transportes em Angola. Execução dos programas e ações do subsetor rodoviário. Com a dupla tarefa de escoamento dos produtos dos grandes centros de armazenamento a grosso para os locais de consumo e a permuta com o campo, bem como o transporte de passageiros em todo o território nacional. Várias ações foram desenvolvidas no modo rodoviário, outras ainda em execução, das quais o Plano Nacional dos Serviços de Transportes Públicos Coletivos Regulares de Passageiros, Subprograma Nacional de Importação e Distribuição de Autocarros, do qual se destacam a aquisição e distribuição de autocarros, centros de manutenção e reparação, terminais rodoviários de passageiros. Observatório Nacional dos Transportes Públicos Regulares de Passageiros. Sistema Nacional de Serviços de Táxis Personalizados, o qual se destaca o Programa Táxi Jovem. Planos Diretores Provinciais dos Transportes. Inspeção Periódica Obrigatória de Veículos Automóveis. Programa do Executivo de Apoio à Reposição das Viaturas Destruídas pela Guerra ao Serviço do Estado. Regulamentação dos Transportes Rodoviários. Estudo e projeto para a construção de um sistema de BRTs na cidade de Luanda. Formação de quadros. Subsetor ferroviário. Caminho de Ferro de Luanda. O Caminho de Ferro de Luanda foi fundado aos 31 de outubro de 1888, com a designação pioneira de Caminho de Ferro de Ambaca, CFA, e inicialmente construído, tendo como um dos objetivos centrais servir como canal de apoio à penetração e conquista colonial do interior e de meio de ligação entre as bases de sustentação no litoral para a consolidação dos núcleos coloniais no Planalto. Entretanto, os objetivos foram mudando no decorrer do tempo e hoje o CFL desempenha um vasto e estratégico papel do ponto de vista político, económico e social. Caminho de Ferro de Moçambique, CFM. Poder-se afirmar que a empresa do CFM foi criada aos 28 de setembro de 1905, altura em que foi lançada a primeira pedra do então distrito de Moçambique, ao abrigo da autoridade do governo português, recaída à Carta de Lei de 15 de setembro de 1890 para a construção da sua linha férrea. O principal objetivo era de atingir o Planalto da Huila em direção à região dos Gambos, rica em gado bovino e caprino, numa altura em que o meio de transporte utilizado na região era o chamado Boer, carro de tração animal. O CFM viveu períodos áureos na década de 1970, com indicadores de 1973, fase embrionária de sucesso pela transportação de grandes toneladas de minérios, em número até agora nunca especificados. Caminho de Ferro de Bengala. O Caminho de Ferro de Bengala, CFB, foi constituído em 27 de novembro de 1902, com a assinatura de um contrato de concessão pelo prazo de 99 anos a contar da data que aprovou o referido contrato. A empresa passou a designar-se Companhia do Caminho de Ferro de Bengala, conforme estatutos aprovados. O CFB parte do porto do Lubito, localizado na costa atlântica de Angola, na província de Bengala, estende-se por 1.344 km em direção a leste, atravessando as províncias do interior do Huambo e Bié até a fronteira leste da província do Mochico, com a República Democrática do Congo, RDC. A reabilitação e modernização dos caminhos de ferro de Angola, associado ao novo modelo institucional para a reorganização do subsetor ferroviário para Angola,
ganhou uma dinâmica a proporcionar novos valores e nova capacidade. Execução dos programas e ações do subsetor ferroviário. A necessidade da reposição da circulação ferroviária em Angola exigiu, antes de tudo, a união de esforços para a execução de obras profundas. Implementou-se o programa de reabilitação e modernização dos caminhos de ferro de Angola, após ter sido levado a cabo a reabilitação expedita, que serviu para a minimização do mau estado técnico que na altura se fazia sentir nas 3 linhas ferroviárias, na perspectiva de se evitarem paralisações. Para o efeito, o governo angolano recorreu à cooperação chinesa, no sentido de reabilitar e modernizar os caminhos de ferro de Angola. Embora cada empresa de caminho de ferro tenha terminado em datas diferentes, o intervalo observado é o seguinte: Caminho de Ferro de Luanda, CFL, início 2004 e término 2010. Caminho de Ferro de Bengala, CFB, início 2008 e término 2015. Caminho de Ferro de Moçambique, CFM, início 2007 e término em 2014. Em relação ainda aos 3 caminhos de ferro, o programa de reabilitação e modernização consistiu na preparação das plataformas e construção de linhas férreas com capacidade de assumir 22 toneladas eixo, com carril 50 kg metro, ligações por tiramos de 25 metros em retas, estações de raiz, pontes de raiz, travessas de betão, monobloco, pregação elástica, sistema de mudanças de linhas semi-automáticos, sinalização e telecomunicações em fibra óptica, situação essa que lhes distingue das anteriores infraestruturas. Neste momento, a perspectiva no quadro do Plano Diretor dos Transportes Ferroviários de Angola, e não só, no quadro da integração regional, destacamos a necessidade das ampliações e alargamento das atuais linhas férreas para os países vizinhos com a mesma fronteira, de modo a partilharem com Angola os nossos portos marítimos e com as vantagens de encurtar as distâncias nas importações e exportações de mercadorias com outros continentes. O subsetor marítimo e portuário. Os portos angolanos são vitais para o crescimento da economia e desempenham um papel relevante não apenas no mercado nacional, mas ainda no abastecimento da região e servirem os mercados internos. Porto de Cabinda. O Porto de Cabinda começou a ser construído em 1953 e foi elevado à categoria de porto comercial apenas em 1962 pelas autoridades coloniais. É um dos portos naturais com calado apreciável existentes ao longo dos 1.500 km da costa angolana. Porto do Lobito. Como um dos principais portos da África Austral e dado o seu tráfego internacional, a sua posição atual, determinada pela preferência de que é alvo, dignifica Angola. O porto comercial do Lobito foi privilegiado por um volume de investimentos em vários setores portuários, de forma a prepará-lo para os desafios que se colocam com o desenvolvimento do corredor do Lobito. Porto de Luanda. O Porto de Luanda é atualmente o maior porto de Angola, estimando-se que quase 80% de toda a carga que entra no país por via marítima passa por Luanda. Dada esta importância, e de forma a dotá-lo de capacidade para corresponder ao crescimento previsível do tráfego de mercadorias e embarcações, a gestão dos terminais portuários desde 2005 foi dada por concessão a operadores privados por um período de 20 anos. Esta concessão baseia-se no quadro de uma estratégia cujos objetivos são o melhoramento das infraestruturas portuárias, da qualidade da prestação de serviços portuários, marítimos, intermodais e logísticos. O Porto do Namibe. A construção do Porto do Namibe teve início no dia 24 de junho de 1954. Na sua primeira fase, a unidade portuária compreendia 380 metros contra os 750 atuais e foi inaugurado no dia 24 de maio de 1957, com o objetivo de assegurar as importações e exportações da região sul de Angola. Desde então tinha a designação de Direção-Geral de Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique. O Porto do Namibe pretende assumir-se cada vez mais como um dos mais dinâmicos e competitivos portos africanos do Atlântico Sul, constituindo-se como um polo de desenvolvimento industrial, logístico e de serviços do sul de Angola e como porto de referência na África Meridional. Porto do Sonho.
O Porto do Soio, localizado próximo à foz do rio Congo, tornou-se um importante porto no comércio do século XVI do Congo. A comunidade portuguesa e radicados utilizava esse porto para o comércio de escravos, marfim e cobre. A empresa portuária do Soio foi criada pelo despacho conjunto número 65/79, de 28 de dezembro de 1979, dos Ministros dos Transportes, Finanças e do Plano, inserido no Diário da República de 18 de janeiro de 1980. Surgiu em simultâneo com a atual unidade de produção do Porto do Soio, ambos com a designação de Ponte-Cais, dependentes da antiga Inspeção de Exploração dos Portos do Norte, hoje Porto de Cabinda, que logo após a independência nacional foram confiscados pelo governo angolano. Antes do seu confisco, eram infraestruturas pertencentes ao governo colonial e que serviam para o escoamento do café, coconut, óleo de palma, gergelim, jinguba e amendoim. Porto do Ambuim. Em 1919 foi criado o Conselho de Benguela Velha e uma das consequências mais imediatas foi a mudança da designação da cidade que servia de porto de embarque de toda a produção agrícola do Ambuim. A localidade de Benguela Velha passou a chamar-se Porto Ambuim a partir de 1923, quando foi publicado o decreto do Alto Comissário da República Norton de Matos. O Porto do Ambuim foi construído para exportar o café que chegava nos comboios do caminho de ferro do Ambuim. Em 1979, é criada a empresa portuária do Ambuim, abreviadamente designada por Porto do Ambuim EP, ao abrigo do despacho conjunto número 63/79, de 28 de dezembro, dos Ministérios do Plano, Transportes e Finanças, no âmbito da separação do caminho de ferro do Ambuim CFA, com sede na cidade de Porto Ambuim, província do Kwanza Sul. Cécil Marítima. Em 1963, dá-se a constituição da Cécil Marítima S.A.R.L., em Lisboa, pela Companhia de Cimentos Cécil do Ultramar S.A.R.L., com objeto social de exploração da navegação costeira e de cabotagem em Angola. A Companhia de Cimentos Cécil do Ultramar S.A.R.L. inaugura em 1967 em Luanda uma fábrica de cimentos, passando a Cécil Marítima S.A.R.L. a administrar os navios Cécil Mar e Cécil Bengo no transporte costeiro de cimento oriundo da fábrica. Em 2000, a Comissão Permanente do Conselho de Ministros aprova o memorando que define a estratégia para a reestruturação das empresas públicas de transporte marítimo de longo curso e de cabotagem, que inclui como princípios a concentração na Cécil Marítima UEE da participação do Estado no transporte marítimo de carga seca após a transformação da empresa em sociedade anónima de responsabilidade limitada. A firma lançou em 2011 o concurso internacional para a captação de um parceiro estratégico. A Mediterranean Shipping Company torna-se a empresa vencedora. A subsetor aéreo. A Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea. Com o desígnio de responder ao crescimento do tráfego aéreo, foi criado no dia 11 de maio de 1954 o Serviço de Aeronáutica Civil. O objetivo era o de exercer a atividade de controlo da aviação civil e, ao mesmo tempo, gerir e administrar os principais aeroportos do território nacional. O Decreto nº 14/80 de 13 de fevereiro do Conselho de Ministros criou a Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea. Com a conquista da paz em 2002, o governo colocou em marcha um programa de construção e reconstrução do país de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste. As infraestruturas aeroportuárias beneficiaram deste programa na sua plenitude. A Inana tem sob sua tutela vários aeroportos e aeródromos, destacando-se o Huambo, Albano Machado, Benguela, 17 de setembro, Catumbela, Cabinda, Lubango, Mucanca, Namibe, Velviche Mirabilis, Uís, Manuel Quarta Punza, Luena, Comandante Dangeré, Malange, Cuito, Saurimo, de Olinda Rodrigues, Soio, Comandante Ndosi, Menong, Comandante Puenha, Ongiva, 11 de novembro, Mbanza Congo, Sumbe, Porto Ambuim, Nzeto, Wakukungu, Andulo, Bailundo, Dundo, Camaquenzo, Luzamba, Lucapa, Nzage, Cafunfo, Ndalatando, Comandante Ngueto e Cuito Canaval, 23 de março. Ainda sob tutela da Inana, foi construído um novo aeroporto no Luau,
denominado General Sapilinha Sampalanga, província do Mochico, e está em construção o novo aeroporto internacional de Luanda, em Bom Jesus, município do Icó-Ibenco. TAG, Linhas Aéreas de Angola. A TAG é considerada uma companhia com um passado glorioso e um futuro brilhante pela frente. O surgimento da TAG passa necessariamente pela Divisão dos Transportes Aéreos, DTA, criada em 1938. Com a proclamação da independência nacional em 1975, foram nomeados os primeiros gestores angolanos e a companhia começou a voar para Lisboa, iniciando a sua presença na Europa. A TAG atingiu a marca de 1 milhão de passageiros em 1986. A aposta do executivo consiste hoje em dotar a empresa angolana de uma gestão profissional de nível internacional, libertando-a de problemas de eficácia e eficiência que tinham persistido ao longo dos anos, aumentar a oferta de destinos para os passageiros angolanos, melhorar substancialmente o serviço que a TAG presta aos seus passageiros, elevar os padrões de operacionalidade e segurança da TAG, transferir conhecimentos e boas práticas da Emirates para a TAG a todos os níveis, contribuindo para a formação e potenciação dos gestores e técnicos da companhia aérea angolana e sanear financeiramente a TAG, aplicando maior rigor em todos os processos de controlo e reduzindo os custos de operação da TAG.